Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos hoje, então, aproveitar mais uma linda oportunidade em que estamos aqui todos reunidos, com bastante amor, carinho e luz. Que possamos levar deste instante grandes graças para oportunidades futuras que aí virão em nossas caminhadas. É importantíssimo que o façamos sempre lembrando de Jesus, sempre lembrando das palavras maravilhosas divinas, que é só o amor que é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados, é levarmos o amor acima de todas as coisas e entendermos que sem ele somos vazios. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmãzinha Benê, saudosa Benê, né, que estávamos tanto tempo esperando a nossa irmã Benê, por causa que estávamos nesse tempo de pandemia, a casa ficou fechada por um tempo, aí estávamos remarcando, mas graças a Deus ela está aí, né, para matar a nossa saudade. E hoje ela vai falar sobre o tema de desencarnação, desencarne, né? Então fique à vontade, Benê, a casa, como você sabe, já é sua. Bom, nós estamos vivendo um tempo de, para ser assim, suave, desencarne coletivo, né? O planeta todo está passando por uma situação que já ocorreu em outros tempos, mas esse tempo que a gente vive, nós temos uma comunicação muito rápida entre nós todos. Essa comunicação muito rápida faz com que a gente perceba que não só aqui, né, mas na América do Norte, toda a América do Sul, toda a Ásia, toda a Oceania, os 5 continentes do planeta passam pela situação de desencarnes de familiares, né? E nós, assim, nos colocamos numa posição de darmos uma porção de receitas, né? De repente, as receitas que a gente está passando, a gente às vezes passa a receita para o irmão que está à nossa frente. E essa receita precisa ser passada para nós mesmos, né? Eu mesma estou vivendo ainda uma situação de luto, né? Minha irmã caçula teve um câncer de mama em 2004, sarou, perfeita, em 2016 volta. E aí, 4 anos e meio depois, quando eu estava fazendo quase 5 anos, que os médicos estavam dando como curada, ela entra no processo de desencarne. Começa em abril de 2020, termina em julho. E durante todo esse tempo, né, ela é uma figura que é bom até a gente contar assim um pouquinho, porque ela é criada na Igreja Católica, foi noviça, que é aspirante a freira, daí ela deixa a igreja e vai, casa-se, tem 2 filhos, professora de história, com base em sociologia, filosofia, muito católica. De repente ela olhou e falou: não quero saber de Deus, sou ateia. Ficou um tempo sendo ateia, e então, eu ainda como espírita, a única espírita kardecista da família, eu ficava mais quieta, né? Aí quando volta essa situação toda, em junho, levando ela de volta ao hospital, e ela ficou numa enfermaria, esperando para ir para o quarto. E eu não queria sair perto dela, mas já estava no horário que eu não podia ficar mais ali. Aí eu virei para ela e falei: você me desculpe, eu vou ter que te deixar e eu não quero sair. Mas antes de ir embora eu vou transmitir a você um passo. Eu sei que você não acredita. Vamos pedir para os anjos cuidar de você, né? E te transmitir um passo. Eu não falei espírito porque ela tinha um pavor de espírito. Num dos tratamentos espirituais que eu havia pedido para ela fazer anos antes, ela veio fazer um tratamento espiritual na minha casa, porque ela falou que se ela abrisse a porta, os espíritos entrassem e não quisessem mais ir embora, né? Porque o Bezerra de Menezes podia ir lá, né, fazer uma cirurgia espiritual, e depois ir embora. Como que ela ia fazer?
Então, ela realmente era católica. E naquele momento que eu transmiti o passe, daquele momento em diante, os médicos avisaram que o desencarne era premente, ela começa a se preparar para desencarnar. E eu, achando que eu estava muito pronta para dar sustentação, né? Coisa nenhuma. Eu ligava para todos, pedia vibrações e preces, para que eu conseguisse transferir para ela a harmonia, né? Tranquilidade, e ela então começa a sua jornada para o desencarne, né? Eu enxergava como muito bonita aquela jornada, muito bonita. Ela teve um tempo incrível, né? Foi de abril até 25 de julho para que ela se despedisse. E ela foi reciclando e foi entendendo e foi procurando até que ela desencarne. E eu fiquei pensando, foi muito difícil, muito difícil. Eu achava que a gente ia ficar tranquilo, porque eu tinha acabado de fazer uma festa, meu neto nasceu. Então, aquela alegria quando a gente olha para o nascimento, e você aqui no planeta, e você fala, que maravilha, toda a esperança, tudo em volta daquelas pessoas que estão ligadas àquele nascimento se renova. É uma esperança incrível. Mas o desencarne é uma tristeza. E eu imaginava, como eu posso estar assim, porque tantas pessoas desencarnando, tanta gente tendo que se despedir dos seus familiares, e muitos que não tiveram tempo, né, porque já foram para UTI, já foram entubados, já foram embora. E esse preparo a gente nem sabe como aconteceu. Porque essa saudade, essa tristeza assim, se eu sou espírita kardecista, cadê a filosofia, né? E aí eu falei, bom, vou estudar, acho que eu não estou sabendo direito, né? Aí vou pegar os livros, vou estudar novamente. Daí, vou procurar o consolo então dentro da filosofia. Já sabemos, né, que são duas grandes escolas, né? A materialista e a espiritualista. A gente pode separar assim. Os materialistas pensam, a vida começa na concepção, o feto se desenvolve, nasceu, cresceu, se reproduziu ou não, morreu, acabou. Já nós, os espiritualistas, nós acreditamos mesmo na vida após a morte, né? Mas mesmo acreditando na eternidade do espírito, ainda assim a gente tem uma separação entre nós. Há aqueles que acreditam que o espírito é criado junto com o corpo, que tem uma única vida, terminou essa vida, acabou a história, vai para o plano espiritual, né? Para as várias denominações que se dá. Já nós nos encaixamos na escola dualista, porque a gente acredita que nós vamos ter mais de uma oportunidade para viver, ou seja, nós encarnamos e desencarnamos. E nós também aceitamos a nossa comunicação entre nós daqui, desse plano, e o plano desencarnado que também está aqui, né? A gente acredita assim, bom, há uma plateia de 50 pessoas, é que a gente não contou os desencarnados, né? Que estão aqui conosco, que estão nos auxiliando, que também estão se educando, alguns deles. Pois bem, Allan Kardec nos permite, define o Espiritismo, a nossa religião, como sendo uma ciência que vai observar e vai trabalhar a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. E como uma filosofia que vai tratar das causas morais destas relações do mundo espiritual com o mundo material. Portanto, para nós, não deveria assim ser tão difícil as despedidas, né? E não é a primeira, não tem sentido, há muitas despedidas na vida da gente, né? Pois é, o que aconteceu? Por que foi tão difícil? Veja, no Espiritismo kardecista, antes de tudo nós somos cristãos.
como cristãos, o Consolador Primitivo, que chega no século XIX, ele vem para nos despertar, não para estudar o Evangelho, não para pregar o Evangelho, mas para viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem que ser transformado em ação, em vida, né? E como viver o Evangelho de Jesus, se há 2000 anos ele já está dizendo para a gente que a gente não está sozinho, né? Que nós estamos aqui por um tempo, que o reino dele não é desse mundo, né? E ele fala, inclusive, de reencarnação abertamente. Né? A gente pode pegar assim 3, mas durante todo o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, João, no Atos dos Apóstolos, há sempre, em algum momento, a referência a mais de uma vida. Né? Para ficar assim, 3 exemplos, a gente tem no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando os discípulos de João Batista, João está preso por nome de Herodes, e aí esses discípulos se aproximam de Jesus, a pedido de João, para que Jesus confirme para João se ele é o enviado, se ele é o Emmanuel. Jesus confirma para os discípulos de João Batista que ele é o enviado, os discípulos se afastam, e os companheiros de Jesus perguntam a Jesus sobre João. Jesus diz, João é o maior dos nascidos de uma mulher, João é o maior. E aí ele fala que João é Elias. Aí os discípulos dele, assim foi, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí vai no capítulo 17, quando Jesus já está se preparando para a crucificação. Ele se afasta com 3 dos seus discípulos, vai até o monte e, ao fazer a oração, ele se transfigura e aparece o espírito Moisés, materializado, e Elias. Os discípulos que o acompanharam têm aquela visão, espera Jesus se aproximar e pergunta, mestre, então por que os escribas estão perguntando que Elias adivinha? Aí Jesus falou, realmente, nas escrituras, Elias adivinha para recompor tudo que estava fora de ordem, para ordenar tudo que estava fora de ordem. Mas eu, porém, vos digo, Elias já veio, não foi reconhecido, e fizeram com ele tudo o que quiseram. E é o mesmo que vai acontecer comigo. Aí aqueles discípulos tiveram certeza que Jesus referia-se a João na reencarnação de Elias. Então, Jesus não deixa dúvida sobre a reencarnação. Se a gente nasce e renasce, né? Por que então a gente sente tanta dificuldade na aceitação dos desencarnes? A nossa festa é sempre uma comemoração na hora da chegada no plano encarnado. E quando a gente começa a se preparar para sair daqui, aí a gente começa a perceber como muitos temos essa atitude infantil da posse, né? Do medo. A gente realmente aprendeu o que Kardec explicou. A gente está vivendo o que ele diz. Então, veja, Jesus, e aí você fala assim, mas, né, eu sou a Beneditinha aí, né, tenho uma certa dificuldade, espíritos totalmente imperfeitos, tal. É difícil aceitar a reencarnação. No Evangelho de João, Jesus explica para Nicodemos. Nicodemos é um mestre fariseu. E na hora que ele ouve de Jesus, que para ir até o reino de Deus é necessário que a gente renasça muitas vezes, ele fica assustadíssimo. Ele pergunta para Jesus,
Mas como é que uma pessoa velha vai voltar para o ventre da mãe? Aí Jesus, naquele tempo, diz assim, olha, se vocês não conseguem entender as coisas da terra, das quais eu dou testemunho, o que me vale falar com vocês agora sobre as coisas do céu? Pois bem, vem o Consolador prometido, a gente aprende de reencarnação, a gente aprende que nós estamos aqui por um tempo limitado, né? E graças a Chico Xavier e o espírito de André Luiz, nós temos então mais uma infinidade de exemplos de projetos de encarnação e desencarnação. Nós sabemos, através de André Luiz, a partir da própria experiência dessa entidade e da experiência de outras pessoas, que lhe foi permitido, né? No que foi permitido André Luiz explicar para a gente, nós sabemos que a vida continua, que a morte só continua que a vida aqui começou. Por isso, essa necessidade da gente cuidar da nossa vida na Terra, né? E para a gente localizar um pouquinho o nosso conhecimento das dezenas de livros transmitidos por André Luiz, 13 deles fazem parte da vida no plano espiritual, né? Desses 13 livros, o primeiro, que é o Nosso Lar, o André explica o próprio desencargo dele, o tempo que ele passa no umbral, a dificuldade que ele teve para aceitar socorro, e depois ele vai descrevendo o despertamento espiritual que ele tem lá na colônia espiritual, né? E como a gente está falando de desencargo, eu optei então para usar as descrições do quarto livro dessa coleção, Obreiros de Vida Eterna. Em Obreiros de Vida Eterna, o André Luiz participa de um grupo que é o André, a Luciana, que é uma médium, com evidência extremamente desenvolvida, a Luciana é um espírito. Hipólito, evangelizador, padre Hipólito, o André e o Jerônimo, que é quem dirige essa equipe. A formação da equipe dá-se no Nosso Lar e eles devem vir para a Terra para acompanhar o desencarne de 5 irmãos de uma forma especial, né? André Luiz, já a princípio, ele começa a inquirir a Jerônimo. Todo mundo tem direito a uma equipe especial para o desencarne? Aí o Jerônimo fala, todos nós seguimos a lei, né? Há princípios bioenergéticos que vão comandando as encarnações e há princípios transformadores que vão transformando a energia vital para que, num determinado tempo, a pessoa desencarne. Aí Jerônimo fala, todo esse trabalho é sempre acompanhado por trabalhadores do plano espiritual, né? Agora, há trabalhadores e trabalhadores. Aqueles que aqui, quando encarnados, se dedicam com maior atenção ao Evangelho de Jesus, se dedicam com maior atenção ao trabalho ao benefício do próximo, recebem, da mesma forma, uma atenção especial do plano espiritual. Pois bem, aí então, para nos explicar e nos mostrar que cada desencarne é único e que esse desencarnante, todos os que estão à volta dele, participam com as suas sensações, os seus pensamentos, as suas emoções de amor ou a sua desarmonia daquele evento, né? André nos dá 5 desencarnantes. Então, veja, essa equipe sai do Nosso Lar, para na casa transitória Fabiano de Cristo, que fica numa região de umbral denso,
Na casa transitória Fabiano de Cristo, eles se preparam e conhecem a equipe que vai receber os irmãos que estão para desencarnar no desencarne. Aí é o momento em que eles se ambientalizam com os outros cooperadores espirituais e aí viajam para a Terra. Da casa transitória até a Terra, eles chegam numa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro e ali está o primeiro dos desencarnantes que será assistido. Esse desencarnante é Dimas. Ele partiu do nosso lar, ele é egresso do nosso lar, ele está entre uns 50 a 60 anos, portanto não está numa idade assim tão madura, e ele foi médico de trabalho. Trabalhou a vida inteira com a sua mediunidade, atendendo a todos os sofredores. Ele deixava de dormir, deixava de comer, né? Não comia no horário, não dormia no horário, para poder atender os sofredores que iam até a casa dele. Dimas era um trabalhador espírita abnegadíssimo, tinha uma capacidade mediúnica muito acentuada. Para se ter uma ideia, a hora que a equipe espiritual se aproxima do quarto, entra no quarto de uma casa muito humilde, como descreve André, ele vê a equipe espiritual chegando, pergunta se agora ele ia ser aliviado. Ele estava sofrendo de uma cirrose hipertrófica, né? O André vê ele naquele estado de muito sofrimento. Jerônimo se aproxima, diz que eles estão em preparação. Aí o Jerônimo pede para André transmitir um passe ao Dimas. O Dimas fica reconfortado e agradece a visita. André diz que ele está num ambiente muito humilde materialmente, mas com uma luz radiante, indicando a visita de muitos amigos do plano espiritual, né? Espíritos, como dizia o Sola, de escola, né? Espíritos bastante elevados vinham até Dimas para socorrê-lo naquele tempo que ele está se preparando para o desencarne. Para a gente ter uma ideia do que são as nossas emanações mentais que formam lá a dimensão de plano espiritual. André, quando ele vai volitando com a equipe da cidade do interior até a cidade do Rio de Janeiro, ele descreve que o ambiente da terra era lindo. Ele fala as montanhas, os rios, os riachos, os vales, todos iluminados pela luz do sol. Aqui está muito mais fácil fazer a volitação, que é o deslocamento voando, né, a esse deslocamento espiritual. Ele falou, embora o campo gravitacional seja muito maior, é muito mais fácil volitar na crosta terrestre do que no umbral onde fica a casa transitória, que está bem próximo da gente e está longe um pouco do nosso lar, aí nas 7 esferas que formam o nosso planeta, material e espiritual. Pois bem, segunda visita. Eles chegam à casa, em um bairro menos populoso, é a Fábio. Fábio não percebe a chegada da equipe espiritual. Mas o ambiente da casa dele, extremamente harmonioso, ele sofre de tuberculose, e no momento da chegada da equipe, ele está explicando para 2 dos seus filhos, um de 6 e um de 8 anos, na avaliação de André Luiz, que ele está prestes a desencarnar. E ele explica para os filhos com uma harmonia, uma serenidade, pedindo aos filhos que lembrem-se de tudo que eles aprenderam no Evangelho no lar. Fábio tomou esse cuidado, embora também materialmente desprovido de posses, que até o impediram de fazer um tratamento adequado para a saúde, que o impediu de estudar, ele, por esforço próprio, estudou sozinho, desenvolveu a capacidade de meditação, se dedicou a aplicar passes, e quando ele se dedicou a fazer essa doação na casa espírita, ele angariou do plano espiritual uma atenção muito especial, né? E ele, além disso, ele prepara a esposa
para o período de viuvez que ela ia passar e aos filhos. Ele não dá um preparo, ele não deixa uma herança financeira, mas ele deixa uma herança espiritual que mantém essa família em harmonia. Desta visita, eles vão visitar Albina. Albina é uma evangelizadora presbiteriana. Tá? Ela é da igreja, que a gente fala assim, mais comumente dos crentes, né? Presbiteriana. E a hora que ele chega, ele diz que uma arranha-céu, um apartamento luxuoso, essa senhora estava deitada, o André observa, ela tem um problema cardíaco causado por um aneurisma, e é sempre o Jerônimo nas psicografias do Chico André Luiz, eles dão uns spoilers, né? Porque o Jerônimo chega, toca na cabeça da Albina, a Albina pede para a filha dela, que está grávida, para Eunice um livro, que é a Bíblia, que ela sentiu vontade de ler a Bíblia. Aí a filha, tentando dissuadir a mãe, porque a mãe estava muito frágilzinha, mas acabou cedendo. Aí o Jerônimo pede para ela abrir, né, induz ela a abrir na lição de Lázaro, né, que Jesus chega e ressuscita Lázaro. Ela lê aquele evangelho, se sente mais tranquila, recebeu muitos passes, muitas energias, e aí entra uma companheira espiritual da Albina dizendo que por intercessão de alguém aqui da Terra, provavelmente o desenlace da Albina ia ser adiado. Jerônimo agradece, promete, diz que durante aquele mês que eles vão trabalhar aqui na Terra, ele vai acompanhar diariamente a Albina, transmitindo boas energias. Bom, dali eles vão no hospital. Aí é a hora deles encontrarem o Cavalcante. O Cavalcante, ele é um católico apostólico romano, estava no hospital num estado muito difícil, numa enfermaria de assistência, né? Numa enfermaria pública, na ala pública do hospital, e ele estava com úlcera de duodeno, um apêndice quase a suporar, exalava um aroma bastante desagradável e ao lado dele um espírito muito bom, Bonifácio. Claro que a chegada da equipe espiritual não foi notada pelo Cavalcante também. O Bonifácio chega e fala, ele está muito, muito agitado. Pela atitude que ele toma durante toda a vida, ele não quer saber de bens materiais. Então, por ele não gostar, não procurar enriquecer, a parentela se afasta dele. Ele deve ser um devoto de Francisco de Assis, né? Da linha de Francisco de Assis. Ele faz voto pela pobreza, ele trabalha muito na igreja a favor de outros e ele tem medo da morte, muito medo da morte. Não ampliou a visão espiritual, então ele não consegue perceber o apoio espiritual que ele recebe. André diz que de todos os casos, o dele é o que fica mais triste. André também fica um pouco assim, ele fica espantado com o número de trabalhadores espirituais que ficam no hospital. Ele diz assim, tem assim uma multidão de espíritos. Espíritos que estão lá para proteger na entrada do hospital, pelos corredores, para oferecer proteção a todos aqueles que estão internados, né? Oferecer cuidados. Mas também tem espíritos que se aproveitam da fragilidade daqueles que estão lá para cobrar as dívidas de maneira cruel, né? Não vou nem fazer a descrição aqui, porque as maneiras de cobrança são realmente muito cruéis. E o André sai dali bastante pensativo e compadecido com a situação do Cavalcante. Dali ele vai com a equipe para um orfanato espírita, é recebido por nada mais, nada menos que
Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes está à porta, recebe a equipe com muito amor, com muito carinho, e o próprio Bezerra leva essa equipe para o quarto de Adelaide. Né? Adelaide é uma médium que trabalhou a vida inteira a favor de todos, mas também dela mesma. Né? Bezerra fala assim, essa trabalhadora não vai dar trabalho para vocês no desenlace. Ela está muito preparada. Daí o André fala que com ela só haviam 2 espíritos femininos envoltos em luz prateada, ela repousando. Com a chegada da equipe espiritual, ela começa a orar e ela vê apenas Bezerra de Menezes. Aí o Bezerra se aproxima, conversa, pede para ela, por favor, se desapegue do seu trabalho. Né? Porque ela sabia que ela tinha que desencarnar, o corpo físico dela já não dava mais conta de manter a vida, mas ela não queria deixar a casa que foi a dedicação dela durante toda a vida. Ela não queria deixar a sós os parentes, os amores, as crianças. Então a preocupação dela era quem ia fazer o trabalho que ela estava fazendo. E se os colaboradores não dessem conta? Como seria? Aí o Bezerra de Menezes, naquela docilidade que só lá de mais em cima a gente consegue perceber, fala para ela: você não é tutelado de Jesus? Todos os seus parentes, amigos, colaboradores aqui da casa, todos os órfãos que estão aqui, também são tutelados de Jesus. Se ele tem um projeto de amor para você, ele tem um projeto de amor para cada um daqueles que estão à sua volta. Bom, aí, né, chegam encarnados, essa conversa termina. Bom, e como então se processa o desencarne dos nossos amigos? Vejam o cuidado que o plano espiritual tem. A gente já ouviu falar da confusão na morte, né? Então o que eles fazem? Durante a noite, eles vão à casa de cada um dos 5, despreendidos do corpo material, eles são levados até a casa transitória Fabiana de Cristo, são recebidos pela equipe espiritual lá da casa transitória, recebem informações, instruções, recebem passes, a transmissão de energia, e retornam para os seus corpos materiais na espera do desencarne. André fala que apenas Adelaide e Fábio estavam conscientes do que estava acontecendo. Albina achou que estava viajando no carro de Elias, do profeta Elias, nada mais, nada menos. Embora Albina seja ligada à equipe dos espíritos superiores do nosso lar. Mesmo sendo ligada à equipe dos espíritos superiores da colônia nosso lar, ela, na religião presbiteriana, não desenvolveu a capacidade de ver o plano espiritual. Cavalcante estava apavorado, tá? Ele só rezava que ele queria receber o sacramento da extrema-unção, ele não queria morrer daquele jeito não, ele não queria morrer de jeito nenhum, né? E o Dimas, esse médium de trabalho que angariou grandes amigos espirituais lá do plano superior, pelo seu trabalho, por sua dedicação, que viu a equipe do Jerônimo, quando era Luiz, com a Luciana, com o padre Hipólito, via todos os espíritos que iam recebendo, estava completamente aturdido. Ficou com medo, achava que ele não conseguia atravessar aquela região. Ele via a luz do plano espiritual como se fosse um rio muito fundo que ele não ia dar conta de passar. Então, repare, voltam todos para a Terra e aí começam os desencarnes. O desencarne que o André escreve, assim, para a gente entender o que acontece, tá? Uma
situação difícil, porque a esposa do Dimas, muito apegada ao marido, não queria de jeito nenhum que ele desencarnasse. Bastante desequilibrada emocionalmente, ela tentava prender o marido na vida carnal. Então, o André descreve que os pensamentos emanados por ela envolviam o Dimas numa rede de tecido escura. Parecia que ele estava preso naquela rede, né? E o Dimas totalmente desarmonizado, porque muito preocupado com os filhos e a esposa. Extremamente preocupado. Ele não se preparou para desencarnar e não preparou os seus. Jerônimo tem o trabalho de fazer com que a esposa dele, eles dão passes no Dimas, para simular uma memória, uma melhora incrível. O Dimas melhora muito, pede para a esposa ir dormir, aí a esposa sai, a Luciana e o Hipólito vão cuidar para que ela permaneça no quarto dela, ligada na matéria densa, dormindo, para que Jerônimo e André consigam desligar o Dimas do corpo físico. Isso para a gente ver como é muito importante a gente entender que na hora que Jesus diz para a gente se desapegar, não é só se desapegar da roupa, do apartamento, do carro, do sapato. Nós precisamos nos desapegar das pessoas. Elas não são nossas. Ninguém é nosso. Ah, minha irmã. Eva está minha irmã nessa encarnação. Estava. Somos todos irmãos, todos pais, todos filhos. Reencarnamos já milhares de vezes. Não existe uma predileção. Se nós amamos, nós temos que desapegar. Olhar para o Dimas e dizer: Dimas, você fez tudo que você podia fazer de melhor. Voa para as estrelas. Vá para o nosso lar. Vai cuidar de você e a gente vai cuidar da gente. Mas não era o que estava acontecendo. Então, aí André começa a descrever o desencarne em si. O Jerônimo começa a endereçar as energias de passe aqui para o centro vegetativo, que fica aqui bem na região do baixo ventre mesmo. O André falou que saiu dali uma substância leitosa que ficou pairando assim em torno do corpo. E aí os membros inferiores do Dimas enrijeceram. Aí o Jerônimo vem e vai para a região do tórax, que é o centro emotivo. Novamente, outra quantidade dessa substância leitosa é liberada e continua, como que gravitando em torno do corpo de carne. Quando então o Jerônimo veio para a cabeça do Dimas, que estava no colo do Dimas Espírito, que era a mãe dele em outra encarnação, que chegou um pouco antes de iniciar esse trabalho, e coloca a cabeça do filho no colo e está acarinhando a cabeça do filho. A descrição do André, do momento em que o corpo mental, espiritual, se destaca do nosso cérebro, é muito linda. Ele diz que na hora que as energias são concentradas na região da cabeça, parece que a cabeça do Dimas rompeu. Ele falou, parece que quebrou alguma coisa. E uma chama violeta dourada surge. E essa chama violeta dourada começa a comandar toda aquela massa leitosa, e aquela massa leitosa começa a copiar detalhe a detalhe o corpo carnal do Dimas. E aí forma-se o corpo espiritual, que fica pairando sobre o corpo de carne. Aí a mãe do Dimas, o espírito, deixa a cabeça carnal sobre a cama, recolhe o corpo carnal, o espiritual do filho, veste nele uma túnica alva que ela trazia e o acolhe em seus braços. O desencarne do Dimas não está completado. Jerônimo deixa ligado o cordão de prata do corpo, da mente do perispírito à mente, ao cérebro encarnado. Parte para a casa Fabiana de Cristo. Olha as nossas atitudes
diz agora. André escreve, vamos ver se a gente destacou dessas. Porque aí começa o velório. E o André pede permissão a Jerônimo para voltar durante a noite e assistir o velório. Jerônimo deixa. O André chega, espíritos muito iluminados estão lá, cuidando do Dimas, especificamente, para que não haja ataques. Mas mesmo com o cuidado desses mentores de muito elevada hierarquia, no momento que a esposa do Dimas se aproxima do corpo carnal e desequilibrada começa a chorar, o Dimas tenta voltar para o corpo. Ele tem convulsões no espírito, né? O corpo espiritual dele entra em convulsão na tentativa de voltar para o corpo físico. Aí ela recebe um passe com uma energia tranquilizante, desmaia, né? Bom, aí começa uma conversa entre aqueles que estão velando o corpo. Um senhor lá, um idoso, um coronel, começa a contar que Dimas tinha assistido um assassinato. E que ao assistir o assassinato, era um marido que matou o amante da esposa, então para não prejudicar aquela esposa, não a expor, o Dimas ficou quieto, guardou o segredo. Porque ele sabia que ia expor a esposa infiel. Né? Então ele avaliou a situação e resolveu, guardou o segredo por toda a vida. E esse coronel disse que sabia do fato. E começa a contar a história. E continua a contar a história. Com isso, aquele que havia assassinado estava desencarnado. Chega com uma trupe de companheiros, desequilibra todo o ambiente, dá um trabalhinho de novo. Aí o André ficou, mas por quê? Né? Dimas trabalhou a vida toda, vocês estão aqui. Aí o mentor vira para o André e fala, sabe o que é? O Dimas trabalhou muito, ajudou muita gente, acabou diminuindo o tempo de encarnação dele na Terra, porque ele não aceitava o sofrimento alheio. Ele via a pessoa sofrer, ele ficava tão arrasado de ver o sofrimento do outro, que ele dava sucessivos choques no próprio fígado, que acabou desenvolvendo a cirrose hipertrófica. Ele não aprendeu a servir e passar. Ele carregava nele as dores do mundo. Além disso, ele trabalhava tanto em favor do outro que ele esquecia de se alimentar. Ele não preparou a família. Então a família não é educada para fazer o evangelho no lar, para fazer a prece. Então, embora o Dimas esteja muito bem protegido por nós todos, a casa dele não. Na casa dele ele não quiser. Ai, eu dei uma acordada, point, né? Noite, era. Vê. Manifeste o que é que você vai dar conta de si mesmo ao Pai. Amai ao próximo como amas a si mesmo. Agora, se eu não amo a mim, que amor eu estou entregando para o próximo? André Luiz e Chico Xavier, nesses 13 livros, trazem infinitos exemplos, né? Nossa, eu acho que eu vou me estender muito. É assim, porque aí vem o desenlace do Fábio. O Fábio preparou a família. Tem um desenlace harmônico. Em uma hora, o perispírito do Fábio deixa o corpo carnal e já é levado para a casa transitória. Enquanto o Dimas participa do velório, fica lá todo aquele tempo, sofre todos aqueles choques, o Fábio que se preparou e preparou a família, em uma hora o desenlace se dá. Ele chega na casa transitória, no dia seguinte ele já está harmonizando, acordando, tranquilo. Já está aspirando ir para planos maiores. E não que ele seja, por quê?
desencarna por tuberculose, porque na reencarnação anterior ele era filho de um fazendeiro e ele e o pai tratavam muito mal os seus escravos. Muitos dos escravos dele haviam morrido numa senzala asfixiante. Por isso que o Fábio nasce com problemas, com uma saúde muito frágil, tem muitas pneumonias e desencarna cedo. Né? Mas ele completou, ele conseguiu, ele aprendeu. Né? Ele viveu o Evangelho de Jesus aqui. Ele se dedicava ao próximo, mas ele também se dedicava a ele e à família dele, que era muito importante. Né? Já a Albina tinha um netinho adotivo, ela ia ficar na terra, porque esse netinho ia continuar o serviço de evangelização que ela começou. Esse menino era um espírito que tinha uma missão planejada, programada, mas ele tinha uma auxiliar que estava gestando pela Eunice, sendo gestada pela Eunice, a filha da Albina grávida. E o menino, então, quando desdobra no sono, percebe que se a Albina desencarnasse, a filha ia acabar não conseguindo levar a gestação até o fim. E aí ele pede encarecidamente que permitam que a Albina permaneça no planeta, a fim de que a menininha que ia nascer possa nascer e possa ajudá-lo a completar a missão que ele veio cumprir. E essa intercessão vinda da Terra, por motivos muito especiais, faz com que a desencarnação da Albina ocorra. Né? A do Cavalcante também foi extremamente difícil, e a da Adelaide foi de uma tranquilidade enorme. A hora que ela se convenceu a se desapegar do trabalho de uma vida inteira, Bezerra de Menezes e a equipe chega, ela pede licença, diz que quer ficar sozinha no quarto, ela mesma se desvencilha da ligação do corpo espiritual com o corpo carnal, é levada, o Jerônimo só tem o trabalho de romper o cordão de prata. Ela é levada praticamente consciente para a casa Fabiana de Cristo, e lá o trabalho dela, as conversas, o comportamento dela com o Fábio, começam a ajudar o Dimas a se harmonizar. Certo? Então a gente percebe que não é porque nós somos espíritas, e não é porque nós estudamos todos os livros, e não é porque a gente leu Gênesis e leu Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, pegou o livro mais difícil de todos, sentou e destrinchou, letrinha por letrinha, que na hora da gente dar o testemunho, a gente está pronto. Há uma necessidade, acho que pelo menos minha e de muitos outros irmãos, da união entre nós. Né? Daquela hora que a gente não sabe o que fazer, e aí um liga para o outro. E aí a gente vem para a casa espírita. E aí um lembra o outro. Não, não é isso. A gente está aqui só por um pequeno tempinho. O nosso desenlace foi planejado. Por mais que o tempo esteja tumultuado, nós estamos nos despedindo daqueles que nós temos que nos despedir, na maioria. Né? E da mesma forma, por mais que a gente esteja vivendo um tempo de praticamente desenlaces coletivos, nós temos a obrigação, o dever moral de, como espíritas, nos protegermos. Nós não podemos tomar atitudes impensadas que coloquem em risco a nossa encarnação. Nós não sabemos quando é o dia do nosso desenlace, mas ele está planejado. Muitos de nós podem ter a alegria de passar um período com uma doença física que nos prepara, que nos dê tempo de nos prepararmos. E muitos de nós não. É assim. Acabou. É a tua vez. Então, a gente não pode ter mais esse preconceito de pensar na morte como algo triste,
penoso, não é. É só uma etapa da nossa vida eterna. Ela foi planejada, a nossa, a dos nossos filhos, a dos nossos pais, a dos nossos netos, dos nossos amigos, dos nossos afetos e dos nossos desafetos. Há um planejamento para tudo isso. Cabe a nós sustentar com harmonia, com boas vibrações, com preces e com a confiança em Jesus, todos os que estão passando por esses momentos. Sejam aqueles que estão renascendo no plano espiritual, sejam aqueles que estão aqui se despedindo. Vale lembrar que o Fábio recebe a visita da esposa no plano espiritual e ela, envergonhada, diz: seus filhos estão sentindo muitas saudades. E o Fábio fala para ela: não se sinta envergonhada por sentir saudades. Eu também tenho muitas saudades. Sentir saudades, soltar uma lágrima por uma lembrança feliz, não é errado, não é um problema. O problema é a gente se revoltar, não aceitar a partida do outro. O problema é a gente esquecer de agradecer todo o tempo que essa pessoa passou do nosso lado. Esquecer de agradecer que, se nós brigamos com aquela pessoa, aquela briga nos fez aprender. Não é? Os atritos são feitos para isso. Se a gente pega o diamante bruto, ele não tem brilho. Ele só vai brilhar depois de muito atrito, depois de muitos cortes. Aí ele brilha, reflete intensamente a luz do sol. É claro que o nosso conhecimento de hoje, com a nossa pensamento de hoje, não dá para a gente julgar os atos que a gente viveu 40 anos atrás, 30 anos atrás, 10 ou 5 anos atrás. Mas dá, como o Chico falava, para a gente fazer um novo começo. Agradecer com alegria todas as nossas companhias e todos os nascimentos, que são eternos. Nascer e renascer faz parte da nossa eternidade. E Jesus está o tempo todo conosco, entre nós, através do emissário. Nós não estamos sozinhos para completar nenhum passo da nossa jornada. É confiar em Jesus, sorriso no rosto e alegria no coração. Muito obrigada.